Em segundo lugar, devemos ponderar sobre o ramo de atividade e as peculiaridades do negócio da empresa. Então, esse será o tema do vídeo de hoje, a respeito da liquidez corrente. Porque no vídeo passado eu já mostrei que não deve se levar em conta apenas a liquidez corrente de forma isolada para verificar se a capacidade daquela empresa no curto prazo, porque liquidez corrente tem a ver com circulante, então é de curto prazo, não deve se levar em consideração apenas, simplesmente, o ativo circulante e o passivo circulante para verificar a liquidez da empresa, ou seja, a capacidade de pagamento no curto prazo. E eu já tratei sobre isso no vídeo passado, mostrando que deve-se considerar que tudo que está ali dentro da liquidez corrente nem sempre vai se tornar ou vai se transformar em dinheiro tão rapidamente assim. E hoje, isso foi em primeiro lugar. Então, por isso que eu comecei o vídeo falando isso, né? Ou seja, em segundo lugar, deve-se ponderar sobre o ramo de atividade e as peculiaridades do negócio da empresa. Vamos ver o que o texto tem a nos dizer sobre isso, né? O índice de liquidez corrente de 0,86 é deficiente para uma indústria, mas não o será para uma empresa de transporte coletivo. Liquidez corrente de 0,86, né? Só recapitulando, né? Qual que é a fórmula para a liquidez corrente? A liquidez corrente é um índice que mede a capacidade de pagamento de uma empresa no curto prazo. A liquidez corrente também conhecida como liquidez comum ou simplesmente pela sigla LC. E aí a fórmula matemática utiliza os dados lá do balanço patrimonial, que é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma empresa, e é a divisão entre ativo circulante e o passivo circulante, ou seja, o curto prazo mesmo, né? Não é curtíssimo prazo, mas sim curto prazo, ou seja, até um ano. E aí, essa divisão, se por acaso, vamos pegar um exemplo aqui que em 2014 tenha dado essa divisão, né, resultou em 1,70 e 2015 em 2,32, então a interpretação seria, para cada R$ 1 de dívida, há 1,70 de dinheiro e valores que se transformarão em dinheiro. Para cada R$ 1 de dívida, 1,70 em valores que se transformarão em dinheiro no curto prazo. Se foi para 2,32, então, para cada R$ 1 de obrigações no curto prazo, a 2,32 para a cobertura daquela dívida. Então veja que está numa situação bem confortável, né? Mas como eu disse no início do vídeo, não dá para se levar em conta de forma isolada, né? Agora, um índice de liquidez corrente de 0,86 é deficiente, né? Porque para cada R$ 1 de dívida você tem 0,86 de ativo para cobrir. É deficiente. Para uma indústria, só que não será para uma empresa de transporte coletivo. Veja que uma empresa de ônibus transportes não apresenta itens como duplicatas a receber, pois não vende a prazo, e estoques, pois não opera com mercadorias. Assim, está o ativo circulante enxugado de dois itens que normalmente engordam demais esse grupo na indústria e no comércio. Por outro lado, a composição do passivo circulante de uma empresa de transporte coletivo é praticamente a mesma de outras empresas, as obrigações são comuns. Se o índice de uma empresa de transporte coletivo é de 0,86, abaixo de 1, não significa que ela não conseguirá saldar os seus compromissos, pois esse tipo de negócio tem receita à vista diariamente, ou seja, tem dinheiro rolando nessa empresa o tempo todo, não sendo destacados os valores a receber nos dias seguintes, mas tendo entrada constante de dinheiro no caixa. Dessa forma poderão ser cobertos os compromissos já contabilizados em seu passivo circulante. Ou seja, é uma empresa que tem alta liquidez, ou seja, o dinheiro é transformado, ele tem os seus direitos e os seus bens, nesse caso aqui estamos falando de liquidez corrente, ou seja, das contas que compõem, né, o ativo circulante. Então veja que, principalmente o caixa nesse caso, ele é muito forte, eles têm dinheiro vivo constantemente, portanto é possível cobrir as despesas, aliás, cobrir todas as obrigações de curto prazo. É isso que ele está tentando nos dizer aqui. Nesse estágio de exposição, podemos concluir que um índice de liquidez corrente de uma empresa de transporte, especificamente, deverá ser comparado ao de outras empresas concorrentes para efeito de conceituação. Então, eu tenho uma empresa de transporte coletivo, o meu índice de liquidez corrente está em 0,86. A do concorrente está em 1,2. Está muito superior. A minha empresa está abaixo de 1, isso não quer dizer que esteja ruim, porque toda empresa de transporte coletivo tem alta liquidez, por conta do dinheiro à vista, mas se o concorrente ou a média de mercado está acima disso, quer dizer que a minha empresa está ruim? Jamais deverá ser comparado com o índice universal considerado bom, ou ainda com outros que pertençam a ramos diferentes, de diversas atividades, por exemplo. Acho que está muito estourado minha iluminação aqui, peraí. Vou ter que reduzir um pouco.
aos ramos diversos de atividade, indústria, comercial, bancária e financeira. Com isso, introduzimos o conceito de índices padrão, que representam índices médios de diversas empresas do mesmo ramo de atividade e que servirão de parâmetro, né, para a comparação do índice que iremos calcular, cuja empresa pertence ao mesmo ramo de atividade. Assim, se a empresa cujo índice de liquidez corrente que está sendo calculado é uma papelaria, devemos comparar o índice obtido com o índice de liquidez corrente de outras papelarias. Olha só que interessante, jamais com outro setor ou outros ramos de atividade. Veja exemplo do índice padrão do capítulo 7, na parte prática de trabalho prático no capítulo 13. Bom, eu não estou no capítulo, já passei o capítulo 7, inclusive, deixa eu ver. Ah, não. Eita, estou bem no começo e não vou, inclusive, tratar aqui no canal. Mas o fato é que, para o vídeo de hoje, deu para a gente entender que liquidez corrente, quando se observa determinado setor, tem que observar se aquele setor realmente ele tem alta liquidez ou não. No caso do transporte urbano, tem, né? Então, o certo é comparar com o índice dos seus concorrentes, ou então, como ele diz aqui, o conceito de índice padrão daquele setor. No próximo vídeo, vamos tratar, então, sobre manipulação dos índices de liquidez corrente, né? Vamos ver como é que isso aí acontece. E então eu fico por aqui. No vídeo passado eu tratei, né, sobre qual que é o primeiro parâmetro a se considerar no caso de conceituação desse índice de liquidez. Eu estou construindo uma playlist nesse canal sobre contabilidade empresarial ou então contabilidade gerencial. O livro-texto é esse aqui, ó, do Marion, tá bom? Então, se você quer entender um pouco sobre isso, eu super recomendo, indico esse livro mesmo, do Marion, Análise das Demonstrações Contábeis, e também indico a biblioteca da PUC-PR, se você for de Curitiba, se você quiser consultar aqui fisicamente. E também indico, claro, se você for daqui e puder, ou mesmo online, a Faculdade de Ciências Contábeis da PUC-PR. Eu não me formei em contabilidade na PUC, aqui em Curitiba, mas me formei na FESP, que é aqui próximo, e eu já me formei em administração de empresas aqui nessa universidade, então eu sei que é uma baita universidade e super recomendo. Beleza? No próximo vídeo, como eu já disse, né, manipulação dos índices de liquidez corrente. No vídeo anterior, o primeiro lugar sobre conceituação de índices. Valeu!